Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um PQNT Games. E hoje a gente, já que tá acabando o ano ali, né, Natal, Ano Novo, vamos falar daqueles games que a gente zerou no ano de 2025. A gente, no caso, eu. Foda-se. Então, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque o canal, porque não tudo, voltou com tudo. Tá ligado? Piadinha? E o primeiro jogo zerado em 2025 foi Celeste, um jogo muito incrível. Eu zerei em live com vocês e eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouco a minha experiência. Por que eu digo isso? Quando eu jogo jogos em live, eu tento ser um pouco mais breve, mais rápido pra, tipo, mano, dá tempo de ter uma live, uma gameplay legal. Só que chegou no final do game, eu já tava, tipo, sem bateria. Tipo, se fosse eu jogaria muito picadinho, só, tipo, solto, assim, se eu jogando sozinho. Eu jogaria várias fasezinhas por dia, entendeu? Só que lá eu queria dar tempo de 2 horas, pelo menos, então, tipo, eu falei, vamos que vamos, apesar que o último vídeo, a última live deu 4 horas. E esse jogo, ele é muito incrível, porque ele consegue emular várias das coisas e ele emula muito, na última fase, a subida para uma montanha, de tão difícil que é. Eu sempre morei em lugares muito altos, tipo morrão, tá ligado? Tem que subir um morrão pra chegar na casa desse filho da puta. Até hoje. No final da última fase, tem bandeirinhas pra chegar no topo, no pico da montanha, porque todo o trajeto do jogo é você subir o pico da montanha. Pra chegar no pico da montanha tem algumas bandeiras ali, e você vai, tipo, chegando, você vê bandeira 14, você, caraca, velho, realmente bandeira 14. E quando chega no 10, quando chega nas últimas 5 bandeiras, você tá literalmente destruído, cara. Esse jogo, ele fez eu transpirar em live, e no final que eu já tava tão cansado, sem bateria social já, que eu já tava, mano, só acaba, tá ligado? Mas o jogo, ele é muito interessante, ele trabalha muito com a metáfora de subir a montanha e se autoconhecer, né? A vilã lá, você Celeste Roxinha, do Mauser. É muito você se aceitar os seus defeitos, os seus demônios, trabalha muito com ansiedade e tem uma trilha sonora incrível que, mano, além de ser uma música ambiente muito top, ela faz contexto com tudo que tá acontecendo no jogo e isso é uma coisa muito interessante pro game. Celeste, jogão, recomendo. Ô, maluco, porra! Isso aí, cara! Final dessa merda, mano! A gente conseguiu, porra! O próximo jogo que eu zerei nesse ano de 2025 foi um jogo que eu comecei a jogar em live, só que eu não terminei em live porque eu percebi que ia ser uma experiência mais intimista. Então, eu continuei o jogo sozinho. Fiz uma live do jogo e depois eu continuei ele sozinho, que foi o The Last Guardian. Eu fiz vídeo aqui no canal já falando inteiramente sobre todas as minhas opiniões, todos os meus pontos com ele. Mas eu já resumo aqui que é um baita jogão, vai lá assistir o vídeo e jogar. Agora a gente vai de lista festzinha, mais rapidinha, né? Porque vou falar dos jogos que eu zerei em 2025, mas eu já tinha zerado antes. Então podemos pôr na lista aí todos os Mortal Kombat, porque esse ano eu joguei todos os Mortal Kombat, tirando do PS5, que eu não tenho ainda porque eu acho muito caro. Então zerei do 1 ao 9. Eu acho que eu só não zerei o 1 clássico em live, porque eu não tinha a fita ainda. É isso mesmo. Mas eu zerei em casa, galera. Agora vocês vão achar que eu sou mentiroso. Vou ter que fazer live disso pra zerar o 1 de novo, como na cara de vocês. Bom, mas continuando. Além de Mortal Kombat, eu também zerei o Bayonetta 1 e o Bayonetta 2 em live com vocês. E o Bayonetta 3 também. Então, foram 3 joguinhos aí que eu zerei em live com vocês. Não, 3 eu não joguei em live. Zerei sozinho. Foi mal, galera. Perdão. Estamos chegando no final, mano. Isso eu acho muito foda. Ela invoca um jubileu do mal. Esse ano eu zerei também com muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento. Sonic 1 e Sonic 2. E eu já tinha zerado esse game antes no PS2, lá com save stage nos emuladores da vida. Só que quando eu zerei no console, a parada é outra. Porque esse jogo não tem save e não tem password. Então, tipo, você tem que sentar uma vez e zerar o game. E, mano... zerar Sonic 1 e Sonic 2 sem save stage é realmente uma das coisas mais difíceis que existe no mundo, mano. Tipo, muitas pessoas falam que zeraram Sonic, mas poucas zeraram. Sonic 1, a maioria das pessoas chegam na fase d'água e elas morrem ali e falam, zerado. O jogo, ele tem muitas coisas boas no Sonic 1, só que, tipo,
até a fase 3 é muito pouca experiência que você tem. Uma das coisas que eu gosto muito são as músicas do Sonic, tanto da Green Kill Zone, que o pessoal conhece muito, mas a minha música favorita é a Starlight Zone. Que é uma música que toca no cenário do futuro lá do Sonic. Que a fase é difícil pra caramba, mas a música é muito top. Sobre as gameplays, eu gosto mais da gameplay do 2, porém eu gosto mais de jogar o primeiro jogo. Calma, eu vou explicar esse rolê pra vocês. A gameplay do 2, ela é mais fluida e mais rápida. Só que ela é mais difícil. Os bonecos, os inimigos, eles estão na maldade. Tipo, tem uns bichos no teto querendo pegar sua maquita, tá ligado? Mas, brincadeiras à parte, tipo, o primeiro jogo ele é mais tranquilo. Os únicos bichos que me davam um pouco de raiva mesmo no Sonic 1 era aquelas lagartas roxas que você não podia pular em cima delas e aquelas galinhas na última fase que elas surgiam dando tiro e aquelas lanças no mundo da água. A lança no mundo da água era realmente desgraçada. Mas depois de toda essa dor e sofrimento, eu consegui zerar esse jogo. Eu não fiz o final verdadeiro, que é pegar todas as esmeraldas do caos, porque foi, mano, não tô maluco, mas realmente é um dos jogos que me deu trabalho esse ano, mas foi um trabalho recompensador. Eu posso dizer que eu coloquei na minha carteirinha de gamer ali que eu zerei Sonic 1 e 2. A versão de Mega Drive, porque a versão de Master System, essa sim não é pra fracos. Esse ano também foi o ano onde eu conquistei o meu PS5, então eu tive muitos jogos de PS4 e PS5 que eu nunca joguei, que eu comecei a jogar agora. E o primeiro jogo que eu zerei no meu PS5 foi os God of War 2018 e o God of War Ragnarok. God of War 2018 eu joguei ele bastante, eu zerei tudo dele, eu só não platinei porque eu fiquei com preguiça de matar 5 pombos. E, mano, um jogo que eu achei legal, a narrativa interessante, eu achei interessante o fato do Atreus ele ser insuportável e ele terminar aceitável no game, entendeu? Porque ele cresce, né, durante o jogo, e isso eu achei interessante. Mas isso é um problema no futuro que eu vou explicar já já. Não que isso afete esse jogo em específico, mas calma, vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Mas esse game, eu achei estranha a gameplay dele no começo, não por ser difícil ou variada, só achei que não parecia um God of War, sabe? Eu gostava mais da gameplay hack and slash antiga, com Kratos rodando tudo e matando tudo que se movia. Mas eu entendo que a proposta ali era outra, talvez trazer esse aspecto dele estar envelhecido, um pouco mais maduro, entender que a vida não é um morango e tá tudo certo. O Baldur, eu achei muito legal a presença dele, o conceito dele. Eu acho que a cereja do bolo do God of War 2018 é o vilão, que é o Baldur, porque, meu, quando você fala de mitologia nórdica, as pessoas já pensam Thor, Odin. Aí você vê o cara, não, nosso inimigo aqui é o Baldur. Quem é o Balduco, mano? Quem é o Balduco, tá ligado? E isso é uma coisa que eu achei bem interessante. Eles trazerem esse conceito mais interessante, diferente, disruptivo. E o cara simplesmente ser um vilão que ele quer sentir alguma coisa, cara. Isso que é mais bizarro. Quando ele morre, a gente meio que ajuda ele fica feliz por morrer. Isso é bem legal. Mas nem tudo são flores. O mundo, ele é um mundo que destrói tudo que é bom, tá ligado? E lançaram isso aqui, cara. God of War Ragnarok, ele começa muito bem, com um monte de ação, o Thor descendo lá, o gelo congelando raio, mano, muito top. Porém, chega um momento que você fica fazendo muitas missões, tipo, vai lá em Valheim, e depois volte para Valheim, e mano, isso é tipo, pô, beleza. Salve a princesa de Valheim, aí você fica, mano, tipo, tá. E o Atreus, ele volta, isso que eu fico mais bravo nesse jogo, o Atreus, ele volta a ser um adolescentezinho insuportável, porque, tipo, no primeiro jogo, ele subir na escada da montanha pra jogar cinzas da mãe dele embora, ele cresce, ele absorve, ele fala, pô, meu pai, ele é meio bruto, mas o que ele fala faz sentido. Aqui ele começa a bater de frente com o pai dele de novo. Eu falo, meu, de novo essa nhanga-nhanga, entendeu? O Odin, eu sei que ele tem um perfil muito diferente dos Zeus, mas ele é o deus do panteão nórdico, saca? Eu esperava um pouco mais de presença dele. O Thor foi o único personagem que eu falei que, pô, muito interessante, bem legal mesmo, mas de resto achei bem mequetrefe. No final do game, cara, eu fiquei mais triste que tudo, porque
você fica, tipo, a gameplay toda do jogo, o Ragnarok está vindo, o Ragnarok is coming, o Ragnarok, a Grande Guerra. E quando a Grande Guerra chega, ela dura 3 minutos e ninguém quase morre de interessante, tá ligado? Eles matam o Thor e depois o Odin ele fala, Atreus, por que você fez isso? Basicamente isso, o jogo todo. Mano, que merda. Eu cheguei a jogar bastante, eu fiz todas as side quests depois. E isso é uma das coisas mais interessantes, porque a única Valkyria que tem nesse jogo aqui é 1000 vezes mais interessante a batalha dela do que a batalha do Odin. A do Odin, tipo, mano, foi muito anticlimático o game, sabe? Tanto na parte do próprio Ragnarok quanto a parte do final. Eu pesquisei um pouco depois a fundo e eu descobri que, na verdade, esse game aqui, ele era pra ser um intermediário, que ele era pra ser God of War Winter, que é o inverno. E o próximo game ia ser o Ragnarok só focando na guerra. Só que mudaram o diretor no meio do processo e aí ficou desse jeito. Assim, tipo, eu entendo, mas eu acho que foi uma escolha boa. Eu acho que se eles tivessem trabalhado melhor, talvez os Winter seria difícil trabalhar porque não teria um inimigo específico. Mas aqui eu acho que faltou um detalhe ali no final do roteiro, alguma coisa pra finalizar. Depois eles lançaram a DLC, que é um roguelike, basicamente, que basicamente faz o fã velho querer jogar pra ver como as coisas ficam em high graphics. De resto é meio tipo, tá bom. Terá suas respostas em breve. Esse ano também foi o ano que eu conquistei meu GameCube. E o primeiro jogo que eu joguei no meu GameCube foi Super Mario Kart... Não, caralho. Mario Kart Double Dash, não tem o Super. O Super Mario Kart é só do Super Nintendo. Mas esse game aqui, ele é um dos melhores Mario Karts que eu já joguei. Só que o pessoal que fazia os jogos pro GameCube, eles achavam que você não tinha mais nada pra fazer. Porque, cara, realmente é um jogo que demora muito tempo pra se liberar 100% tudo. Eu, pra zerar 100% tudo, ter o carro dourado e mudar a thumb do jogo, demorei quase um mês inteiro pra zerar isso aqui. Porque você vai liberando as velocidades, depois libera os 8 personagens que tem a mais, e depois você libera também as corridas, e no final ele lança uma corrida que é tipo todas as 16 corridas do jogo, um circuito na verdade, né? E mano, muita loucura isso aqui. Mas é um game que tem uma gameplay muito interessante, é muito divertido, eu acho que é um dos melhores Mario Kart. Pra mim, no meu top tier de melhores Mario Karts que tem, eu colocaria o Mario Kart 8, o Mario Kart Double Dash, e o Mario Kart de Nintendo 64, e o Mario Kart World também, né? Foda-se, eu coloquei aqui. Outro game que eu zerei no GameCube foi o Super Smash Bros. Melee! Eu adoro a entonação do narrador do Super Smash Bros. Todos pra mim é incrível. Mas esse aqui, ele é um dos que as pessoas amam muito, porque ele tem os bonecos mais pesados, os profissionais adoram esse game. Só que pra zerar ele, eu considerei liberar tudo. E, mano, é cabuloso, porque esse game, ele tem três modos principais, vamos dizer assim. Tem o modo Smash, que você só vai ali normal, e tem o modo Adventure, que é bem legal, que, por exemplo, no começo do jogo, você tem fasezinhas entre as lutas. Então, tipo, antes de você lutar contra o Mario, você passa no mundo do cogumelo, aí você tem que matar os Goombas, igual um jogo do Mario mesmo, só que com a gameplay do Super Smash Bros. E para liberar os bonecos, tem que fazer coisas específicas, e depois lutar contra eles e destruir. Eu não vou ficar entrando muito aqui como liberar, mas já vou dizendo assim que tem um cara aí que você tem que matar 100 personagens ao mesmo tempo, tá? Tipo, junto, assim, na mesma luta. Mas o que me deixou mais puto é que tem pra liberar o Mewtwo nesse game, você tem que ter uma luta versus de 20 horas. Não, você não ouviu errado. 20 horas. Cara, eu lembro até hoje que eu coloquei esse game pra rodar uma luta ali que eu coloquei ele com 2 controles. Fui dormir, acordei, aí eu trabalhei, aí eu voltei pra casa, trabalhei mais um pouco, aí eu fui lá e destruí a luta e lutei contra o outro Mewtwo e liberei ele. Só que eu fiquei pensando, mano, se eu morrer pro Mewtwo, eu vou ter que fazer isso tudo de novo. O GameCube pegando fogo, velho. É bizarro. Mano, os caras são muito loucos de fazer uns bagulho desses nesse game aqui. Mas é um Super Smash Bros. Muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo. Esse ano também, a pedido de vocês, fãs maravilhosos, beijo na bunda, me pediram para jogar um jogo que eu não costumo jogar muito, que são jogos de terror.
esse ano foi o ano que eu zerei em live com vocês Resident Evil 7, que é um jogo bom, muito bom mesmo. Eu gostei da gameplay, só que, cara, essas lives renderam esse susto lendário que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Ai, filha da puta, mano! E assim, meus amigos também fizeram várias figurinhas da minha cara assustada. Eu vou pôr algumas fotos dela aqui pra vocês verem como que os desgraçados são. Se quiser, eu disponibilizo pra vocês por apenas R$ 9,99. Mas, cara, esse é um jogo muito interessante. A história dele é um pouco confusa, pra falar a verdade. Eu não joguei as DLCs, mas eu admito que eu comprei a versão de VR porque eu fiquei com uma vontadezinha de jogar esse game no VR, que deve ser bem interessante. Ah, só pra constar, esse game aqui foi uma doação também de um inscrito. O inscrito, ele mandou dinheiro pra mim comprar o game pra ver em live, que foi o Gilbert. Abraço aí pra você, Gilbão. Você tá marcado aqui, eu coloquei o seu nomezinho no game dentro pra lembrar que é você. Um outro game que eu zerei em live aqui com vocês também, não é tão de terror, mas tem um cheirinho dark, foi esse aqui, Bloodborne. Eu zerei com vocês em live também. E esse game foi engraçado porque quando eu cheguei no final do game, eu não sabia que eu tava no final do game. Então, tipo, eu terminei a live na porta do Old Hunter, que é o último boss do game. Então eu fiquei na porta dele e falei, beleza, gente, amanhã a gente continua, e aí, legal. Quando chegou no dia seguinte, eu matei o boss e falei, mano, acabou o jogo, acabou a live, gente, é isso aí, abraço. Mentira, eu fiquei rodando aquelas criptas malditas lá. O pulo do gato aqui é, quando eu fiz a live de zerar esse jogo, por algum motivo meu microfone, ele bugou. E ninguém me avisou, tipo, tava saindo o som do jogo, só que o meu microfone não tava saindo. Aí quando eu matei o último boss, eu fiquei gritando lá, e só pra ver o... E tipo, sem som, tá ligado? Depois quando eu tava nas criptas, os caras... Ô, Yudi, você tá falando alguma coisa aí? Aí eu, pô, mano, não acredito. Não acredito, cara. Não acredito nisso. Mas, cara, esse é um game maravilhoso. A trilha sonora desse game é maravilhosa. Eu recomendo vocês ouvirem a playlist Bloodborne quando vocês forem no banheiro fazer qualquer coisa. Esse ano foi um ano que eu zerei muitos Sonics, cara. E um dos jogos que eu zerei do Sonic esse ano... Eu joguei vários, pra falar a verdade. Mas um que eu zerei foi o Sonic Mania, cara. Jogo muito top, muito bonitinho. Faz muitas referências às gameplays do Sonic 1, 2, 3 e o Sonic CD. E aquele design do Sonic barrigudinho, bem divertido. As plataformas são muito bem feitas, o mapa inteiro do jogo, o game design do jogo é muito legal. E assim... Eu tenho mídia física desse jogo. Eu sei que todo mundo deu de graça em qualquer lugar, mas eu comprei a mídia física porque eu acho bonitinho e eu gosto de ter mídia física. Elas são cheirosas. Eu tenho uma história triste com esse game, porque eu estava jogando, estava na última fase, já no último mundo, e eu falei assim, eu vou experimentar esses dois personagens, que tem uma DLCzinha, que eles são novos, eles eram uma DLC, eu falei, vou jogar pra ver como que é eles. Eu joguei um pouquinho ali, falei, legal, mas eu prefiro voltar com o meu Sonic e o Tails, e eu falei, vou excluir esse mundo aqui, pra mim não me lascar. Eu excluí o meu mundo. Eu excluí o meu save. Eu tive que jogar tudo de novo. E eu tava, tipo, no último mundo. Eu tive que jogar tudo de novo. Então eu posso dizer com vocês que eu zerei Sonic Mania 2 vezes. E esse game, ele é bem difícil. Ele não é tão difícil quanto os antigos, porque ele tem save e os cambal. Mas, mano, tipo, difícil, tá? O próximo game que eu vou falar aqui agora é meio polêmico, porque eu não fiquei tão feliz com esse. Eu estou falando de Astrobot. Astrobot. Mano, essa porra fica na cabeça o dia inteiro, essa música. Mas, cara, esse game aqui é a continuação lá daquele Playroom lá que vem com o PS5. Ele é um jogo bonito, Ele é um jogo engraçadinho, Mas ele não é um Game Awards. Podem falar o que for, que ele... é o jogo do ano... Não, não é, cara. Ele é um jogo de plataforma que não tem dificuldade nenhuma. Eu
andei pra frente jogando esse jogo. Eu só andei pra frente. Não teve quase nenhum desafio. As partes mais legais eram os desafios do triângulo X e o bolinha lá, que eram bem divertidas, que davam um pouquinho de dificuldade. Tinha ali uma coisinha assim. Em uma fase que você ficasse preso assim 1 hora, mas tipo, uma coisinha tipo, nossa, tem um game design interessante aqui. Porque você fala assim, mas ele tem mecânicas incríveis. Cara, me desculpa, todas as mecânicas que eu joguei que eu vi nesse jogo, a do macaco lá que segurando as bananas, o da galinha que é um foguete, o do cachorro que é um foguete pra frente, todas elas eu vi em algum outro game. Então ele pega muitas coisas, tipo de Rayman 3, de Crash Team Race, daquele Crash the Titans lá, Titans Mutant lá, não sei, tem 2 Crashes desse época aí que o pessoal não gosta muito, mas eu gostava. E principalmente mecânicas do Super Mario. Principalmente pegando mecânicas do Mario Sunshine, que é aquele pulinho clássico dele, mecânicas do Mario Galaxy e Mario 3D World. Foi muito chupinhado aqui. E assim, o pessoal fala, mas é uma homenagem e tal. Cara, me desculpa, esse jogo aqui ele é um Mario com Mario mal feito, porque o Mario ele tem uma dificuldade. Vocês podem falar pra mim, é um jogo pra criança. Mas, cara, plataformas como Mario, Rayman antigamente tinham uma dificuldade que realmente fazia você criar uma habilidade para jogar, entendeu? Isso que eu acho que falta aqui. Ele trata o jogador como um burro. E eu não gostei disso. Um jogo de plataforma. Então, basicamente, ele é um Mario com fanservice da Sony. E é isso, cara. Tá ligado? Tipo, tem aqui. Então, nostalgia. Inclusive, ele tá ligado. Ele tá rodando o Enter the Matrix. Tá. Entendeu? Então, tipo, é meio bé. Mas joguem, é um jogo engraçadinho. Agora eu vou falar de um jogo que eu não tenho muito orgulho de ter zerado, pra falar a verdade. E quando eu falo zerar, é pegar todas as skins e tudo do jogo. Eu estou falando de Dead or Alive 1 de PlayStation 1. Eu já falei desse game aqui uma vez numa lista de por que as personagens femininas são tão sexualizadas. É um vídeo bem engraçado, antigo aqui do canal. Vamos lá assistir, é bem legalzinho. Mas esse game aqui é um game de luta, Dead or Alive, bem famosinho. E, cara, ele tem uma dificuldade moderada, ele é bem dificilzinho, você tem que ficar fazendo várias vezes ali pra você liberar as skins do personagem. É legal. Eu gostava mais do Dead or Alive 2, mas o 1, ele é bem interessante mesmo. Bom jogo. O próximo game que eu vou falar aqui pra vocês, eu zerei na Steam com os meus amigos, que foi o For the King. O For the King é um jogo de RPG que chupa muito aquela coisa do tabuleiro, sabe? Você tem que jogar com 4 players porque aí o jogo fica engraçado. Dá pra jogar sozinho? Dá, mas, mano, é você controlando 4 bonecas meio ruim, entendeu? Então, jogar For the King com os amigos é o ideal, é muito legal, você anda pelo mapa, você tem suas quests ali pra fazer. O jogo, ele é tipo assim, você anda no mapa e quando você enfrenta um inimigo é uma luta de turnos. Isso é bem legalzinho, eu fiquei viciado nesse game, eu joguei tanto, enchi o saco tanto dos meus amigos pra jogar comigo essa coisa pra gente zerar, que eu até perdi uma amizade no meio do rolê, Mas continuando aqui, a única coisa que eu critico esse jogo é que ele é muito carente de trilhas sonoras. Cara, o For the King 2, ele não tem uma variação de trilha sonora. Mas é um jogo bem divertidinho. For the King 2 é um jogo que eu recomendo. O 1 eu não cheguei a jogar, mas amigos meus falaram que é bem difícil porque ele não é muito balanceado e ele só pode até 3 players. Aí é meio... fucks. Mas é isso. For the King 2. Bom jogo. Galera, vamos para o último game zerado do ano. Eu estou falando de Hollow Knight. Cara, esse game aqui é um game que muitas pessoas me encheram o saco para jogar ele. Não que encheram, mas todas as pessoas que eu conhecia falavam que esse game era... Entendeu? O Vitor Hugo, ele... Nossa, não, Hollow Knight é um jogo incrível. O Vitor Hugo zerou... tudo por cento esse jogo, nem sei, tipo, se tivesse 200% ele zerou, e o Gabriel também zerou bastante, só que aí assim, eu nunca tive vontade de jogar ele propriamente, até o momento que saiu o Silksong, e eu olhei, mas rapaz, que coisa interessante, vou jogar um, e mano,
assim, demorei pra engatar. O começo do Hollow Knight, ele é muito lento, e eu acho que muitas pessoas quitam ele ali. Mas depois que eu passei o Tatu Bola, meu filho, ali acabou o game. Ali eu engatei a primeira e fui, mano. Avião. Cara, vozes espetaculares. Trilha sonora finíssima, mano. Ó, só de ouvir essa musiquinha do menuzinho aqui que eu tô tocando no Switch, eu já tô tipo, tá ligado? Cara, é muito incrível o Hollow Knight. Eu sei que a gente olhando assim parece meio bosta, já que é uma história de inseto, tipo, toda a história de Hollow Knight acontece no fungo da tua pia, tá ligado? Mas, cara, é um jogo incrível, sinceramente. E ele é complexo, as histórias dele, tipo... O mais legal de Hollow Knight, da Lord Hollow Knight, nem é saber a Lord Hollow Knight, é você assistir vídeo de 3 horas sobre a Lord Hollow Knight, entendeu? Pra você entender. E é bem da hora, cara. A gameplay dele é fluidinha, tem algumas coisinhas que, tipo, você pode achar um pouco ruim no começo, pra se acostumar, tipo... Porque o jogo, ele vai te evoluindo. Então, no começo do jogo, você não tem pulo duplo, você não tem o dash, mas você vai crescendo no jogo e isso é legal. E assim... O Vitor Hugo, ele achou que eu só ia zerar no primeiro final e dane-se. Mas eu engatei mesmo, entendeu? Aí o bagulho foi que eu zerei tudo. Eu peguei todas as larvinhas que ficam fazendo... Tá ligado? Eu zerei tudo essas merdas de larvinha. Peguei aquela maldita flor. Vocês, jogadores de Hollow Knight, vocês vão saber o que eu tô falando. Que você tem que pegar no puta que pariu do mapa e pra outra puta que pariu do mapa pra ganhar uma máscara lá. E lutei contra o Green, fiz a sidequest do Green inteira. Aliás, o pesadelo do Green... Vou falar aqui, ele é mais difícil que a Radiância, cara. Tanto que eu fiquei foi um mês lutando contra o Gin, ou uma semana, foi muito tempo, acho que foi quase um mês jogando todo dia. Ali, ó, batalhando contra o Green. Quando eu matei ele, eu falei, vou matar a Radiância. No mesmo dia, cara, eu nem, tipo, estudei muito, eu já peguei o Incept e matei. A única coisa que eu não fiz no Hollow Knight foi o Panteão, porque aquilo é doença. E o Caminho da Dor. O Caminho da Dor eu cheguei também, no Caminho da Dor falei, rapaz, tá certo isso? E eu fui embora, porque, mano, o lugar branco lá já era impossível, o Caminho da Dor é mais impossível ainda. Mas, eu zerei 102%, e todas as pessoas não acreditavam em mim, e isso abalou as instituições do mundo. Olhem só. Senhor, como você se sente sabendo que o Yuji zerou Hollow Knight 112%? Vai tomar no Então é isso, galera. A lista de games foi muito grande. Eu realmente fiquei tipo, mano, eu zerei muito jogo esse ano. É bastante jogo que eu acabei zerando. Com certeza tem mais jogos que eu zerei, porque eu fui fazendo, tipo, tem uma listinha que eu fui colocando, mas eu sou preguiçoso e não atualizei a lista direito. Então, se eu olhar muito tempo a minha coleção, eu falo, putz, eu zerei esse ano esse jogo aqui. Mas já deixe seu like aí no vídeo se gostar dessa lista e conte aí nos comentários qual os jogos que você zerou este ano. Meu nome é Yuji e esse foi mais um PQNT Games. Peraí, tem um bom vermelho aí também.